Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre os livros de Josué, Juízes e Rute. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, pois juntos leremos algumas passagens que serão a base para o nosso estudo de hoje. Importante também juntos orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você para fazer isso nesse momento junto comigo. Nosso Deus, nós te pedimos que tu nos orientes nesse estudo, que possamos compreender a tua palavra, que possamos compreender que lição tu tens para a nossa vida e que tu nos ajudes também, Senhor, a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus, amém. Convido você para ler comigo o texto que eu escolhi para o nosso estudo, que se encontra no livro de Josué, capítulo 20, vamos ler do verso 1 ao 8. A palavra de Deus nos diz o seguinte: o Senhor ordenou a Josué: diga aos filhos de Israel, escolham as cidades de refúgio de que lhes falei por meio de Moisés, para que possa fugir para lá o homicida que matar uma pessoa por engano ou sem querer. Essas cidades serão para vocês um lugar de refúgio contra o vingador do sangue. Ao fugir para uma dessas cidades, o homicida involuntário se colocará junto ao portão da cidade e exporá seu caso aos anciãos daquela cidade. Então, eles o levarão para dentro da cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porque matou o seu próximo sem querer e não porque o odiava. Habitará nessa cidade até que compareça em juízo diante da congregação, até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naqueles dias. Então o homicida poderá voltar à sua cidade e à sua casa, à cidade de onde fugiu. Assim designaram solenemente Guedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó, para o leste, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Vivemos num mundo bastante perigoso, onde há cada vez menos lugares considerados seguros. Segurança é um dos assuntos mais falados hoje em dia, seja segurança em nossos deslocamentos, ou segurança onde moramos, ou segurança onde trabalhamos. O tema inclui também os hackers que ameaçam nossa segurança cibernética, invadindo ou tentando invadir nosso celular, nosso computador e nossa rede de banda larga. O problema de segurança inclui o clima gerado pelas guerras entre milícias e traficantes em nossas cidades. E ainda o clima gerado pelas ações terroristas e as guerras em vários países, tais como a Ucrânia e lá no Oriente Médio. Como cristãos, temos a convicção de que Deus é o nosso refúgio no meio de um mundo assustador e perigoso. Mas como aplicar essa percepção de Deus em nossa vida prática? Em Josué capítulo 20, lemos que o Senhor chama a atenção do leitor para a ordem dada a Moisés tempos antes, quanto aos israelitas escolherem certas localidades como cidades de refúgio. Isso sugere que o tema da segurança está na agenda de Deus há muito tempo. Na realidade, está desde os tempos de Adão e Eva, quando o filho deles, Caim, matou seu irmão Abel em um ataque de ciúme. Esse primeiro ato de violência registrado na Bíblia veio se repetir inúmeras vezes, tornando-se uma característica da raça humana, que passou a manter-se longe de Deus como um todo. Vale notar que o homicídio nunca fez parte do ideal de Deus para o ser humano, notadamente a morte de alguém feita de maneira premeditada.
No Antigo Testamento havia diferença entre homicídio premeditado e o não premeditado. O premeditado é o que hoje chamamos de homicídio doloso ou crime passional. Quando lemos passagens sobre esse tema no Antigo Testamento, vemos que uma pessoa culpada de homicídio premeditado estava sujeito à pena capital. Mas, se a morte não tivesse sido premeditada, por exemplo, ela havia sido acidental, o matador poderia buscar refúgio no santuário do tabernáculo. Isso aparece lá em Êxodo, capítulo 21, versos 12 a 14. Note-se que se alguém fosse culpado de homicídio premeditado e violento e se refugiasse no santuário do tabernáculo, não iria resolver o assunto. Isso funcionou bem durante os 40 anos em que a nação de Israel vagou no deserto e durante os 7 anos de conquista militar de Canaã. Isso porque o tabernáculo estava fisicamente no centro daquela nação. Eles eram um povo unido e estavam fisicamente perto daquela tenda de encontro. Assim, qualquer israelita poderia fugir para o tabernáculo e encontrar um lugar de refúgio lá. Uma vez, porém, que toda a conquista da terra havia se concretizado e as tribos foram divididas por todo o território de Canaã, eles passaram a precisar de locais de refúgio que estivessem distribuídos geograficamente entre eles. E isso havia sido previsto por Moisés anos antes. No próximo quadro, vemos um pouco sobre essas cidades de refúgio. Em Josué capítulo 20, lemos que Deus estabelece cidades de refúgio, mas para que elas serviam? Elas seriam lugares para onde qualquer um pudesse fugir e ser acolhido no caso de involuntariamente ter matado uma pessoa. Importante notar que na sociedade israelita da época não havia polícia para investigar crimes. Era responsabilidade moral do familiar mais perto da vítima fazer a investigação e vingar o homicídio. Em nosso texto, essa pessoa é chamada de vingador do sangue, conforme a versão da Bíblia, Nova Tradução, Nova Almeida atualizada. Mas o problema é que a própria subjetividade emocional, a paixão e a raiva da pessoa pela perda de seu familiar comprometeria o julgamento. E o vingador do sangue poderia não querer se dar o trabalho de descobrir se a morte havia sido acidental ou se de fato havia ocorrido um homicídio premeditado. Com isso, poderia acabar vingando a morte do familiar, matando alguém que não era culpado daquela morte. Essa talvez tenha sido a motivação principal para o estabelecimento dessas cidades de refúgio. Nesse sistema, o homicida acidental aguardaria seu julgamento em segurança. Aplicar essa lei de refúgio parece que era algo relativamente simples. Lá em Deuteronômio, capítulo 19, versos 5 a 6, nós encontramos o caso de alguém que, entrando na floresta para cortar lenha com um machado, acaba matando o seu próximo acidentalmente. É um caso hipotético colocado no texto de Deuteronômio como ilustração da aplicação dessa lei. Verifica-se aqui não ter havido intenção da morte do indivíduo, mas, de qualquer maneira, uma morte aconteceu ali. Nesses casos, para não ser vingado imediatamente, o homicida poderia, de pronto, fugir para uma dessas cidades de refúgio e lá ele seria protegido do vingador do sangue, até que os anciãos pudessem investigar as circunstâncias do caso em uma audiência preliminar. Se o fugitivo fosse considerado culpado de homicídio premeditado, nessa investigação preliminar, ou na audiência pública formal completa perante toda a congregação, então os anciãos o executariam. Uma vez que o fugitivo fosse declarado inocente, ele deveria permanecer segregado naquela cidade de refúgio, mesmo tendo sido declarado inocente de ter premeditado o homicídio.
O motivo da segregação é que ele pagaria uma pena de homicídio culposo, é aquele que ele não teve intenção de matar. Enquanto isso ocorreria, enquanto o sumo sacerdote que ministrava naquela época vivesse. Era o prazo, a duração da pena que ele teria. Isso poderia ser um tempo curto ou um tempo extremamente longo. Basicamente, ele estava perdendo sua liberdade para salvar a própria vida. Comprometidos com instruções de Moisés, os israelitas, então, definem 6 cidades de refúgio, conforme nós lemos no nosso texto. Eles escolhem 3 cidades a oeste do Jordão e as outras 3 a leste do Rio Jordão. Em resumo, com as cidades de refúgio definidas, o fugitivo homicida, sem intenção de matar, seria protegido. Se fosse verificado que a morte da qual o fugitivo estava sendo acusado havia sido premeditada, ele seria punido. Esse sistema permitiria exercer justiça, protegendo os inocentes e não os culpados. No próximo quadro, nós vemos 5 características dessas cidades de refúgio. A primeira característica é que elas deveriam estar estrategicamente localizadas. Essas localizações foram estabelecidas de maneira a permitir que, a partir de qualquer ponto dentro do território de Canaã, as pessoas pudessem alcançar com uma certa urgência alguém que a cidade poderia ser alcançada com certa urgência por alguém que estivesse correndo e pudesse correr durante uma distância equivalente a um dia. Em Deuteronômio 19:3, encontramos instruções para a construção de estradas para facilitar o acesso a essas cidades. Fontes extrabíblicas informam sobre manter esses caminhos em boas condições. Havendo cruzamentos ou bifurcações, eles deveriam ser sinalizados indicando a direção da cidade com a palavra refúgio, para que alguém, mesmo correndo, pudesse identificar o caminho facilmente. Segunda característica: os portões dessa cidade nunca deveriam ser trancados. Isso permitiria que alguém que tivesse corrido por 30 ou 40 quilômetros para chegar à cidade pudesse entrar, mesmo à noite, sem ser pego pelo vingador do sangue, que possivelmente estaria correndo atrás dele. Terceira característica dessas cidades de refúgio: elas deveriam estar bem abastecidas para prover abrigo. Elas teriam que ter condições de abrigar os fugitivos que tivessem que permanecer por tempos maiores, até anos, se fosse o caso. Elas não seriam apenas um lugar de proteção jurídica garantida, mas também um lugar de fornecimento de abrigo e de alimento para que a pessoa pudesse morar naquele lugar temporariamente. Quarta característica: juntamente com o tabernáculo, as cidades de refúgio seriam os únicos lugares de proteção. Se o homicida não fugisse para o tabernáculo ou para a cidade de refúgio, não haveria outro lugar de segurança garantida para ele. Se após entrar na cidade o fugitivo resolvesse sair por algum motivo, a cidade não poderia fazer nada para protegê-lo do vingador do sangue. Quinta e última característica: essas cidades deveriam receber tanto o israelita quanto o gentio residente. Quem precisasse seria recebido nessas cidades. A mesma justiça, a mesma proteção, a mesma provisão e a mesma misericórdia estariam disponíveis para todos. As cidades de refúgio seriam destinadas tanto para o israelita quanto para o estrangeiro residente entre eles. Quem estivesse foragido nessas cidades não poderia ser morto pelo vingador da vítima, enquanto o caso não fosse investigado pelos anciãos e a justiça não tivesse sido proferida em uma audiência completa perante toda a congregação. Até lá, o fugitivo desfrutaria da segurança de sua suposta inocência. O que Deus estava fazendo com esse mecanismo da cidade de refúgio era o início do que seria mais tarde um sistema jurídico mais bem estruturado. Essa prática bíblica, de certa forma, estabelecia que uma pessoa seria inocente
até que fosse provado o contrário. Este é um princípio básico que até hoje faz parte do direito em muitos países. No próximo quadro, nós seguimos um pouco mais vendo 6 aplicações das cidades de refúgio aos tempos atuais. Há 2 grupos de paralelos ou de aplicações dessas cidades de refúgio que podemos aplicar ao cristianismo atual. Esses 2 grupos são Jesus como refúgio no papel de Salvador e o segundo grupo é a igreja sendo um lugar de refúgio. No caso do refúgio encontrado nessas cidades e o refúgio de nossa salvação pessoal em Jesus Cristo, encontramos semelhanças bem interessantes. Há diversas passagens na Bíblia que sugerem um paralelo da cidade de refúgio com Jesus Cristo ou com o próprio Deus. Em Hebreus 6,18, por exemplo, o autor se refere às cidades de refúgio quando diz que, se corrermos para o refúgio, que é Cristo, seremos encorajados a tomar posse da esperança da salvação. Salmos 46, no verso 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Os 5 pontos a seguir são sobre Jesus como refúgio. Vamos ver? O primeiro paralelo de Jesus como refúgio é que ele pode ser alcançado em qualquer lugar e em qualquer momento. Da mesma forma que as cidades de refúgio deveriam ser facilmente acessíveis, Jesus de Nazaré, o Messias de Deus, é um caminho sempre acessível se o procurarmos de verdade. Ele sempre estará disponível para nos receber. Em João 14,6, ele mesmo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é uma pessoa totalmente acessível, especialmente quando, de forma quebrantada, reconhecemos nossos erros e buscamos misericórdia com ele. Segundo paralelo de Jesus com a cidade de refúgio. Temos acesso pessoal direto a Jesus. Nessa segunda semelhança, os portões da cidade de refúgio nunca ficavam trancados. É a mesma coisa quando nos aproximamos de Jesus. Não precisamos nos preocupar com senhas ou chaves para passar pelo portão da cidade para conseguir chegar até ele, porque o portão de acesso está sempre aberto. Nem precisaremos de chaves religiosas, tipo rituais, maneiras secretas ou maneiras misteriosas para chegarmos a Jesus. Basta orar a ele abrindo o coração. Mesmo que o busquemos no meio da noite, não vamos precisar bater na porta para acordá-lo, porque ele é Deus infinito, que está sempre pronto para nos receber e nos ouvir. Apocalipse 22:17 diz o seguinte: O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O Espírito de Deus está sempre em ação, convidando as pessoas para esse livre acesso que é encontrado em Jesus. O terceiro paralelo de Jesus com o caso das cidades de refúgio é que a oferta de salvação de Jesus é pessoal e, ao mesmo tempo, é universal. Assim como as cidades de refúgio estavam sempre abertas a todos, judeus e gentios residentes em Israel, vindo de todas as tribos, de todas as línguas e nações, a oferta de salvação de Jesus é aberta a todos. Romanos 10, no capítulo 10, verso 12 a 13, nós lemos o seguinte: Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No próximo quadro, continuamos essas 6 aplicações e vemos a aplicação de número 4, que quer dizer Cristo é o nosso refúgio suficiente. É o quarto paralelo que nós encontramos. Essa quarta semelhança com as cidades de refúgio é que essas cidades
forneciam os recursos físicos de alimentação e um lugar para morar, caso o fugitivo tivesse que passar meses ou anos naquela cidade de refúgio. Da mesma forma, Jesus Cristo é o nosso refúgio totalmente suficiente. Em um sentido legal, ele pagou pelos nossos pecados em sua morte na cruz, e isso nos protege se o aceitarmos como Salvador. Além disso, ele também nos fornece recursos espirituais contínuos, de modo a podermos vencer os desafios e as dificuldades do nosso cotidiano. A passagem de Apocalipse 22, que lemos há pouco, diz que quem quiser, receba de graça a água da vida. Jesus, ele mesmo, disse em João 6,48, que ele é o pão da vida e que do qual podemos nos alimentar constantemente, pois ele pode ser o nosso sustento se assim desejarmos. Então, ele é a água da vida e ele é o pão da vida. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 1, versos 7 e 8, o seguinte: nele temos a redenção, nele Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Quinto paralelo: Jesus Cristo é claramente o refúgio, o caminho da salvação. A quinta semelhança é que a salvação do fugitivo, no caso das cidades de refúgio, só valeria se ele estivesse dentro da cidade de refúgio. Você poderia estar totalmente arrependido, o máximo que você quisesse, mas se você estivesse em qualquer outro lugar fora da cidade de refúgio, não estaria seguro. Se não entrarmos no refúgio que Deus nos proporciona através de Cristo Jesus, não estaremos seguros, pois sem Jesus não há salvação. Agora vamos ao caso do paralelo da igreja como cidade de refúgio, e é o sexto exemplo, o sexto paralelo que nós escolhemos para a nossa reflexão. A igreja pode ser vista como um lugar de refúgio? Da mesma forma que nem todas as cidades de Canaã passaram a ser cidade de refúgio, nem todas as igrejas podem ser ditas como sendo lugares de refúgio. Algumas poderão ser refúgio para quem chega, apenas se seus integrantes forem acolhedores e não preconceituosos com o visitante. Uma igreja poderá ser um lugar de refúgio para pessoas que estiverem passando por momentos difíceis, como problemas financeiros, familiares, problemas emocionais ou problemas de saúde. Ela poderá oferecer apoio emocional, espiritual e até material para ajudar essas pessoas a superarem suas dificuldades. A igreja deverá ser um lugar acolhedor para quem chega, independentemente de sua origem, raça, gênero ou orientação sexual. Deverá oferecer um ambiente seguro e inclusivo, onde as pessoas se sintam bem-vindas e aceitas, participando até dos projetos da igreja. Como cidade de refúgio, a igreja poderá ainda oferecer oportunidades para as pessoas se conectarem com outras pessoas e construírem relacionamentos saudáveis e significativos. A igreja deverá ser um local onde o interessado possa se engajar em atividades que atendam às suas demandas emocionais e espirituais, tais como os estudos bíblicos, os cultos e as atividades da igreja em geral. A igreja, como cidade de refúgio, poderá ser um lugar onde as pessoas possam encontrar esperança, salvação em Jesus, misericórdia e propósito em suas vidas. No próximo e último quadro, nós encontramos 3 contrastes e a nossa conclusão. O primeiro contraste são 3 contrastes entre as cidades de refúgio e o refúgio em Jesus Cristo que nós estivemos listando até então. Primeiro contraste: Jesus morreu por quem transgrediu, seja de forma premeditada ou não. As cidades de refúgio só protegiam as pessoas que haviam matado sem premeditação. O contraste que vemos aqui é que Jesus morreu por todos os pecadores,
homicidas premeditados ou não, e por outros tipos de transgressores também. Você talvez pense não se enquadrar no caso das cidades de refúgio, porque você diz: eu nunca matei ninguém. Mas, se chegou a desejar a destruição de alguma pessoa, Jesus nos informa que somos tão culpados quanto se tivéssemos cometido o ato de homicídio. Segundo contraste entre as cidades de refúgio e Jesus. A salvação em Cristo ocorre quando alguém aceita Jesus como Salvador. O fugitivo condenado por homicídio culposo, aquele que não tinha intenção de matar, ele tinha que permanecer confinado na cidade de refúgio enquanto o sumo sacerdote estivesse vivo. No caso de Jesus, você não precisa permanecer confinado para ser salvo, basta aceitá-lo. E como você faz isso? Você faz isso buscando Jesus em oração, pedindo perdão pelos seus pecados e se colocando nas mãos dele. Terceiro contraste entre a cidade de refúgio e o refúgio em Jesus. O refúgio em Jesus é algo extremamente eficaz. Nos tempos do Antigo Testamento, quem fugisse para uma cidade de refúgio não tinha garantia que iria chegar na cidade. O vingador do sangue poderia ser mais rápido e alcançar o fugitivo no caminho. No caso de Jesus como refúgio, a Bíblia garante que quem o busca como Salvador encontra refúgio. João 6,37, ele diz o seguinte, Jesus nos diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhuma o lançarei fora. Se você aceita Jesus como Salvador, ninguém poderá cancelar a sua salvação. Jesus como refúgio, ele excede o que ocorria com as cidades, pois ele não fica estático, não fica parado como uma cidade fica, porque a cidade por si só não se move, ela fica parado. Mas Jesus se move até a pessoa. Apocalipse 3,20, nós lemos ele dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Finalizando, chamo a sua atenção para a imagem ilustrativa do nosso estudo, que nos mostra 3 personagens: o fugitivo homicida, o guarda da cidade de refúgio, que fica no meio, e o vingador do sangue correndo atrás do homicida, que aparece do lado esquerdo da imagem. Nesse momento de sua vida, com qual desses personagens você se identifica? Se você é o fugitivo, espero que esse estudo possa ter lhe trazido indicações sobre a cidade de refúgio mais próxima de você, de modo a lhe ajudar quanto à sua segurança eterna. Se você é crente e frequenta uma igreja, e se essa igreja for uma cidade de refúgio, é possível que você seja aquela pessoa que está no meio, lá no portão da cidade, dando cobertura e proteção a quem busca a segurança. Se for esse o seu papel, o seu caso, certamente você deve estar tendo várias oportunidades em sua igreja de participar do acolhimento e das iniciativas de apoio a quem está fugindo e chegando à cidade de refúgio. Você está usando essas oportunidades para servir ou você vai à igreja apenas para ser abençoado? Certamente vamos à igreja para receber bênçãos de Deus, mas nós vamos também para abençoar outros, nos engajando nas atividades da cidade de refúgio, necessárias para acolher quem está chegando. Se você tem estado seguro em sua cidade de refúgio, isso é muito bom. Mas lembre-se de ser o habitante dessa cidade, mas do tipo proativo, e não apenas um ouvinte. Por último, se você é o vingador, talvez seja a hora de mudar e entrar na cidade de refúgio. Não mais como vingador, mas como fugitivo, e encontrar sua salvação em Jesus. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha nos acompanhado nesse estudo.
Agradeço pela sua audiência e gostaria que, se você gostou do estudo, que você falasse dele para os seus amigos. Mande o link do estudo para alguém também poder participar do nosso estudo. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série de estudos que nós estamos desenvolvendo sobre os livros de Josué, Juízes e Ruth. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo em uma próxima oportunidade. Até lá!